Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana aqui comigo. Tudo bom, Jéssica Balbino? Olá, tudo bem? Eu tô um pouco com sequela, tô sem voz, mas eu tô aqui. Você está rouca? Alguns ouvintes acham sexy, então eu vim assim mesmo. Sua voz rouca e sexy tem feito bastante parte aqui do Rabiscos. Nossa, eu tô sempre rouca, né? Eu acho que eu preciso cuidar da voz. Talvez eu precise pensar em alguma coisa. Ouvintes, mandem sugestões. Isso. Estou, aberta a sugestões de como não perder a voz com tanta frequência. Quem tá Talvez falar chegando? menos. Não, Não acho que aí sei. não, você tem que falar mais, só que com qualidade. Não, mas sua voz tá com qualidade, tá meio rouquinha só. Tá bom, Quem tá então. chegando aqui para ouvir o episódio sobre a Flima, eu vou convidar para ouvir o último episódio, que foi muito especial, que foi com o Walter Hugo Mãe. A gente bateu um papo muito bacana. O Walter expôs aí um pouco o seu pensamento criativo, um pouco a sua forma de ver a literatura. Então eu te convido a ouvir. E se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, vou pedir para dar 5 estrelinhas também, que ajuda a gente a chegar mais longe. Se estiver ouvindo pelo Deezer, pelo Amazon Podcast, pelo iOS, para favoritar. É isso, Jéssica Bobino, faça as honras da casa. Eu faço. Hoje a gente tem aqui como convidados o Roberto Guimarães e a Cristiane Tavares, que são curadores da Flima, que é a Festa Literária Internacional da Mantiqueira, que acontece em Santo Antônio do Pinhal, de 15 a 18 de maio. E a gente vai ter um áudio aí também da Maria Carolina Cassati, que também compõe esse trio curatorial. E a gente vai falar um pouco sobre a Flima desse ano, o tema, enfim, como a programação foi construída, o que temos na programação do festival. E eu estou muito feliz. Sejam muito bem-vindos, Roberto, Cristiane. Tinha uma participação especial do Pudim ali, o gato do Roberto, Verdade. que adora se exibir pra gente. E sejam bem-vindos. É, Acho que a gente pode começar com a Cris. Cris, eu queria que você falasse um pouco do seu envolvimento com a Flima, da curadoria desse ano, do tema, né? De como é que vocês chegaram nesse tema que são os deslocamentos e pertencimentos. Boa noite, oi Jéssica, Tadeu, muito bom estar aqui Olá. com vocês. Vamos lá. Bom, o meu envolvimento com a Flima começa durante a pandemia, né, com um convite tentador do Beto para pensar junto com ele a Fliminha, né, que é a programação infantil e juvenil que tem desde sempre na Flima, né? Então, eu chego em 2020, 2021, agora não me lembro, acho que é 2020, para pensar essa programação que acontece toda à distância, né? Então, aí a gente, naquele tempo, elabora ali algumas mesas, algumas conversas voltadas para educadores, famílias, enfim, quem lida com as infâncias brasileiras, e também algumas oficinas, rodas de leitura, contação de histórias para as crianças. Então, eu conheço a Flima ali naquela edição, me apaixono, né? Acho que é uma festa literária, é uma festa, né? Primeiro literária, em que se celebra a literatura, a arte, né? De um jeito muito comprometido, né? Eu gostei muito de participar, foi uma chegada e tanto, né? E aí volto agora em 2025, compondo esse trio maravilhoso aqui, né, com o Beto e com a Carol Cassati. É, Acho que a gente vem fazendo um trabalho mesmo muito coletivo, né? Eu gosto muito, acho que essa é a saída para muitas coisas, né? Não só no nosso país, mas acho que principalmente aqui. Eu acho que compor o trio e fazer isso coletivamente está fazendo toda a diferença, né, para a Flima. A gente realmente trabalha junto, pensa junto, conversa, né? E, e acho que cada um do seu ponto de vista e com a sua experiência de vida profissional, como leitores e leitoras, foi compondo mesmo uma programação muito diversa, né? Muito plural, é, que parte desse tema, né, que a gente também chega juntos, né, não foi simples chegar nele, mas a gente foi conversando muito quais eram as principais inquietações, né, que a gente via
atualmente, principalmente no universo literário, né? E aí a gente, a partir de várias coisas comuns, de várias percepções comuns que a gente chega nesse tema, deslocamentos e pertencimentos, que acho que diz muito do tempo que a gente vive, né? Do tempo histórico que a gente vive, dos problemas geopolíticos muito complexos que acompanham a gente e que inevitavelmente se refletem, né, na produção literária contemporânea. Acho que mais do que se refletem, né, porque acho que a produção literária contemporânea ela responde também a esses problemas, ela ajuda a pensar saídas, né? Então, eu acho que faz parte desse tema, por exemplo, repensar as questões de identidades, né, sempre no plural, num país como o nosso, né, com tantos recordes tão tristes, né, um dos países mais racistas do mundo, enfim, eu acho que trazer para discussão todas essas questões que envolvem identidade, território, coletividade, era algo que estava desde o princípio, né, na nossa cabeça, e que acho que se traduziu nesse tema, que é um tema que abrange tudo isso que eu estou dizendo e muito mais, né, a depender da experiência de cada leitor. É, eu acho que o nosso convidado, né, o Milton Ratum, também é um autor ah, muito comprometido com essa temática, né? A gente vê isso muito fortemente expresso em toda a obra do Milton Ratum e também no seu posicionamento como autor, escritor, né, brasileiro, no seu posicionamento ético e estético, acho que as duas coisas estão muito juntas. Então, acho que é isso, é um grande prazer compor esse trio aqui curatorial, né, e construir essa programação. Não só com o Beto e com a Carol, acho que para finalizar, mas também com todo mundo que nos enviou propostas, né? Essa foi uma parte que eu gostei muito de fazer esse ano na Flima, que foi conhecer a proposta das pessoas que querem fazer parte dessa festa, né? Então, que mandaram suas propostas por meio dos editais que a gente lançou, tanto para a Flima quanto para a Fliminha. E vieram coisas incríveis, veio muita coisa, né? Eu acho que o que a gente recebeu como proposta é uma grande resposta ao lançamento que a gente fez com essa temática, né, dos deslocamentos e pertencimentos. Acho que as pessoas têm muito o que dizer, o que perguntar também com relação a tudo isso. Tem muitos questionamentos. Então, acho que de fato a Flima está sendo construída a muitas mãos, né? E esse aspecto coletivo e celebrativo, acho que é uma marca forte da Flima 2025. É interessante a gente pontuar para o ouvinte que a Flima acontece em Santo Antônio do Pinhal, né, na Serra da Mantiqueira, que é a Festa Literária Internacional da Mantiqueira, e vai ser entre 15 a 18 de maio. Então, os ouvintes que estão aqui próximo de São Paulo, sul de Minas, quiser participar, fazer um passeio diferente, pode comparecer, né? O pessoal que está ouvindo assim, ainda que os nossos ouvintes também, tem muitos ouvintes de longe, né, do Nordeste, do Norte, é legal a gente bater esse papo sobre pensar a literatura numa festa, né? O preocupar curatorial, né? Eu queria perguntar um pouco disso para vocês, assim, se o Beto puder falar. Quando vocês estão em três pessoas pensando, né? Já mostra que a festa tem uma preocupação pela diversidade, né? Dentro do tema que a Cris falou. E como que vocês chegam nessa preocupação de pisar em ovos que às vezes o mundo de hoje exige, né? Saber onde que a gente está chegando, quem que a gente não está ouvindo, quem que a gente tem que prestar mais atenção. Como que vocês elaboraram isso? Boa noite, Jéssica. Boa noite, Tadeu. Boa noite, Cris. É uma alegria estar aqui com vocês. Boa noite e bom dia, boa tarde aos ouvintes, né, que muito possivelmente estão nos acompanhando, cada um no seu tempo. Às vezes lavando louça, né? Eu, por exemplo, adoro ouvir podcast lavando louça, né? Eu ouço lavando louça ou dirigindo. Eu poderia ir até o Eu Maranhão, também. assim, com a playlist Eu também. MP3 A de gente podia dar podcast. a volta ao mundo ouvindo podcast.
só paro quando acaba a bateria do celular, é tipo isso. Sou muito fã de podcast, do todo meio de rádio, de áudio, então é uma alegria estar aqui com vocês. É, isso de construir uma curadoria de uma forma mais horizontal e a mais mãos, e a mais cabeças, mais corações, né? Sempre teve no plano do desejo, né? Da Flima. E de uma maneira não formal, sempre teve também, de alguma maneira, de uma forma prática, né? Mesmo que eu tenha assinado a curadoria até então, é, ela nunca é resultado de um pensamento dentro de um quarto, né? Olhando para o Narciso. Não, é exatamente o oposto disso, né? Eu acredito que uma construção de uma curadoria, ela tem como base a escuta, né? Ela tem como base a escuta, ela tem como base múltiplas escutas, né? E, e quando finalmente foi possível, né? Porque envolve toda uma possibilidade de viabilidade mesmo, né? De recursos, de tempo, de recursos financeiros, né? Para fazer essa construção coletiva, desde o início, eu tinha na cabeça de estar trabalhando com essas minhas duas queridíssimas co-curadoras aqui e esse trio curatorial, né? Então, eu lembro que em 2023, conversando com a Carol, né, com a Maria Carolina Cassati, eu falei, olha, vamos construir junto a próxima e não vamos ser só nós dois, eu já tinha a crise em mente, né? Então, quando isso de fato se consumou, eu fiquei muito feliz, porque são perspectivas que têm muito a somar uma com a outra, né? A gente tem o que é super necessário, né? Ah, pontos de contato e convergência que se dão sobretudo num plano ético, né? Que nada pode, enfim, fugir disso, né? Então foi um processo muito bacana, muito gostoso, de muito aprendizado também, né? De fazer essa construção, primeiro, como trio curatorial, né, e só reforçando o que a Cris já trouxe, foi tudo fruto de uma troca, né, de muita escuta, e daí a gente poder também um influenciar o outro influenciar e a gente construir uma voz que eu me enxergo e eu tenho certeza que elas também se enxergam e a gente se enxerga enquanto coletivo, né? Nessa programação. Que, como a Cris falou, tem dois lados que são igualmente importantes, né? Tem a programação das mesas literárias, que são 11. Então, para quem está ouvindo a gente, a programação começa na quinta-feira, dia 15 de maio, ah, com a presença do Jamil Chad, né? Então, e, e muito feliz assim com o fato de ser o Jamil na abertura, porque um ponto de partida para pensar essa curadoria, o tema, né, da edição desse ano, é muito desse incômodo, né, com o momento geopolítico atual, com o momento das subjetividades sendo questionadas, né, com o momento onde o outro muitas vezes é visto não como diferente, mas como inimigo, né, esse momento desse medo que é várias vezes fabricado mesmo, né, um medo que não existe, mas é inventado e acaba sendo disseminado e vira uma, aspas, verdade, né, nesse contexto de desinformação. Então, trazer o Jamil Chad para a mesa de abertura da Flima é também colocar essa questão, né, para reflexão, né? Acho que é um ponto de vista privilegiado de quem está aí rodando o mundo há mais de 20 anos, sem perder de vista assim,
o fato de a origem dele estar no Brasil. Então, é importante lançar esse olhar para o mundo, e poder olhar também para o Brasil, né? Então, a gente começa lá na quinta, dia 15 de maio, e a hora que a gente olha essas 11 mesas literárias, são 11 mesas dentro do auditório, que também são, viu, Tadeu, Jéssica, eu sei que vocês sabem, mas os ouvintes que estiverem distantes aqui da Serra da Mantiqueira, que é uma delícia no outono, é tipo tudo de bom, assim, Santo Antônio do Pinhal no outono, dias de céu azul, noites estreladas, é maravilhoso, um clima ideal para encontros, né? Ah, quem estiver no norte, no nordeste ou porventura fora do país nos ouvindo, pode acompanhar também as mesas do auditório que são transmitidas pelo nosso canal ali no YouTube, né? Mas só para já finalizar essa minha primeira participação, além dessa programação que daí sim foi construída por nós três a partir dessas conversas entre a gente e com outros, né? Tem um- tenho bastante orgulho de dizer que, de forma pioneira, desde 2022, a Flima abre editais para tornar a possibilidade de participação mais democrática, efetivamente, né? Tornar esse processo mais horizontal. Então, e recebemos 250, quase 300 propostas de um nível muito, muito, muito alto, né? Isso nos deixou muito felizes e com a árdua missão de escolher apenas algumas delas. A gente tinha o compromisso de escolher 30 e acabamos escolhendo um pouco mais do que isso, quase 40. E mesmo assim foi muito difícil. Então, ah, é uma satisfação muito grande de ver que essa iniciativa também fomenta, né, um outro modo, não só abre espaço, né, e vira e mexe eu vejo gente que passou primeiro pela Flima se destacando em outros festivais por aí, né, grandes ou pequenos, e isso também, o que é grande, o que é pequeno, é uma discussão para a mesa de bar, né? Porque a relevância não está no tamanho, mas está na consistência do que se faz, né? E de como se faz. Mas eu fico muito, muito feliz de ver gente que esteve aqui primeiro, que agora está circulando o Brasil afora com suas propostas, levando sua poética e sua estética para outros lugares, né? Então, ter lançado isso de forma pioneira lá em 2022 e acompanhar que, ano após ano, a consistência das propostas aumenta e a nossa dificuldade para selecionar aumenta junto, né? E com certeza no ano que vem, ah, isso vai aumentar junto de novo. Eu já tô ansiosa, não vou mentir, tô muito ansiosa para Flima. E o que eu queria perguntar, e aí vale para os dois, ainda, né, nessa questão da curadoria, né? Como é que vocês fizeram? Se rolou muita briga para chegar nos nomes, né? Porque eu, quando alguém fala, olha, você vai fazer curadoria de alguma coisa, eu fico empolgadíssima e eu acho um barato, assim, né? Eu tenho muito prazer em fazer isso, em ficar montando e estudando e pensando possibilidades de encontros que às vezes são muito inéditos, né? Às vezes vão acontecer de forma única naquele festival. E aí eu queria saber disso e eu queria saber também como é que vocês foram chegando, assim, né? Vocês falaram um pouco sobre esses temas e a urgência, né, dos deslocamentos e pertencimentos, mas adentrando a programação, a Filima toca e traz temas que são muito relevantes para a atualidade dentro desse guarda-chuva maior, né? Então, é, tem uma mesa sobre poéticas, né? E aí esses deslocamentos de território, por exemplo, com o Edmilson de Almeida Pereira e o Cacaverá. Tem o lançamento do livro do Marcelo Leite, que fala da Jurema, e aí participa também a Sheila Pancará. Tem o Milton Ratum como escritor homenageado e também participando de uma mesa.
tem mesa sobre emergência climática, tem mesa sobre feminismo, tem mesa sobre religião e as mulheres narrando isso, né? Essa coisa do corpo e do poder. Tem mesa sobre essa coisa da ficção, o Brasil, a literatura e a fronteira, com o Edir Augusto e a Morgana Kretzmann. Então toca em muita coisa, né? Toca em muitos temas que estão sensíveis aí, né, pro brasileiro que tá mais atento, ou não necessariamente, mas que estão perpassando a vida. Aí eu queria ouvir um pouco mais de vocês, assim, sobre isso, porque eu fico pensando nas possibilidades e em quantos nãos, né, precisaram ser ditos entre vocês para conseguir fechar essas 11 mesas. Vou ser rapidinho aqui, Beto, porque eu estou com tempo curto, mas eu acho que a gente não teve briga, né, Beto? A gente é da paz aqui, mas a gente teve. Ah, eu acho que a gente tem as nossas preferências, né? Eu acho que sempre passa por esse lugar, né? Que não é exatamente pessoal, tem a ver com a nossa experiência também profissional e como leitores, mas acho que a gente tem muitos pontos comuns, então tem muita convergência. Eu acho que é um tema que levou necessariamente para alguns lugares, né? Então eu fico pensando, por exemplo, que a questão é, da interseccionalidade, né, como perspectiva, de olhar para as questões de raça, classe e gênero, foi um norteador para nós, né? Então a gente foi um norteador o tempo todo, para a gente pensar a diversidade da composição das mesas, incluindo convidados, mediadores, né? Então a gente tinha que ter pessoas negras, pessoas indígenas, né? Então a gente teve esse cuidado, né? Que não foi nem um pouco difícil, porque isso é muito fácil, a gente tem muita gente boa escrevendo, né? E produzindo, então acho que essa chave da interseccionalidade foi uma importante para guiar as nossas escolhas, e ela veio meio que automaticamente a partir do tema, né? Pertencimentos, e deslocamentos. É, eu acho que a gente também fez uma coisa interessante, assim, olhando, e eu não sei nem o quanto isso foi intencional ou não, mas acabou acontecendo da gente ter um cruzamento de produção literária com produção jornalística, né? Até porque a gente tem muitos escritores que também são jornalistas e que também são fotógrafos e que também, né? Então, eu acho que teve um cruzamento aí de campos do conhecimento e de linguagens que acabou se refletindo na composição das mesas, né? A gente vai ter mesas com um teor mais jornalístico, mas também composta por pessoas que escrevem ficção, além de serem jornalistas, ou que transitam por outras expressões artísticas, como a fotografia, por exemplo. Então, acho que isso também acabou sendo uma característica, né, no conjunto das mesas, se a gente for pensar que em toda a programação, não só das mesas principais, mas em toda, da Fliminha, das oficinas, do Esquenta Flima, que é um lugar de destaque para várias linguagens artísticas, para música, né? Para as artes visuais, para fotografia, para literatura. Então, eu acho que ter esse espaço para essas linguagens também é uma característica de uma festa, né? Que se comemora de muitas formas. Então, a gente vai celebrar não só com a palavra literária, não que ela seja pouca, mas com muitas expressões artísticas. Acho que essa é uma característica. E uma coisa que eu não poderia deixar de destacar, né, eu que tenho um olhar muito especial para a Fliminha, é que esse tema, né, o deslocamentos e pertencimentos, ele é um tema que, para algumas pessoas, pode parecer um tema difícil para as crianças, um tema que não diz respeito às infâncias, né? Essa não é a nossa perspectiva na Flima e na Fliminha, né? A gente entende que as crianças estão imersas nesse mundo, elas fazem parte do mundo, né? Se a gente pensar quantas crianças nesse momento estão vivendo uma situação de deslocamento forçado, a gente vai entender que diz respeito muito à vida delas, né? Então, a gente tem propostas na Fliminha também, tanto de oficina com as crianças, quanto de conversa com os educadores e com, né, as famílias, as pessoas que convivem com as crianças, muito centradas nos temas ligados ao nosso tema principal, né? Então, deslocamentos forçados, a questão das desigualdades sociais e raciais, as questões de gênero, isso tudo tá também, faz parte da vida das crianças. Então,
A gente não tem uma visão restrita nem da infância, nem do que a gente vai oferecer para as crianças e as pessoas que vivem com elas na Flima e na Fliminha. Acho que em linhas gerais é isso. Não sei se respondi, Jéssica, a sua pergunta. Respondeu sim, mas eu queria ouvir o Beto também. Beto, para de responder e-mail e responde pra gente. Nada de e-mail, estou aqui centrado no nosso papo e ouvindo a Cris, assim, me ocorreu também falar que, embora seja um diminutivo, né, Fliminha, ah, esse conceito da Fliminha, ele nasceu com essa perspectiva de dar um protagonismo para as crianças. É a minha Flima. É como eu me relaciono com aqueles conteúdos, como é que eu elaboro a, a partir dessa expressão sensível com a qual eu entro em contato, né, por meio da literatura, da arte, das múltiplas linguagens, né, como a Cris trouxe. E isso é de fato bem, bem relevante. Esse ano sempre foi, e esse ano vai ser mais ainda. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, daí eu volto lá sobre as nossas brigas que não aconteceram. Mas esse ano a gente tem, Tadeu, Jéssica, uma, uma, uma programação musical muito bacana. A gente tem shows, são quatro atrações artísticas no campo da música, né? Que também tem uma curadoria aí que olha para o nosso tema, né? De deslocamentos e pertencimentos. E aqui eu faço um parênteses para trazer também uma outra dimensão do tema, né? Que a gente fala de deslocamentos num plano mais concreto, né? Como a gente falou até agora, mas tem os deslocamentos mais ligados à subjetividade, os deslocamentos mais ligados a um plano sensível, os deslocamentos do próprio eu, né? Ah, de cada um ao longo da vida, de cada um num momento. E esse pertencer, ele está no plural exatamente por isso, né? Acho que o mundo contemporâneo, os robôs, das redes sociais e das inteligências artificiais, eles fazem de tudo para nos colocar em caixinhas, né? E a proposta do pertencimentos, no plural, é exatamente colocar isso em perspectiva, né? Afinal, não é uma única forma de pertencer, não é uma única forma de estar no mundo, não é isto ou aquilo. Ninguém é uma coisa só. Somos vários, somos múltiplos. E a riqueza do viver é exatamente essa, né? Mas voltando para os shows, a gente vai ter um alaudista sírio. Esse é um músico que fugiu da Síria na guerra e veio se refugiar no Brasil. Acabou amargando todo tipo de trabalho que aparecia, né, para sobreviver e aos poucos voltou a trabalhar com música e durante a pandemia, ele que já era um alaudista de mão cheia há muito tempo, vendo uns vídeos no YouTube, aprendeu a fazer, construir alaúdes. Então ele também é um dos raros luthiers de alaúde no Brasil hoje em dia. Então, e ele vai trazer essa sonoridade tão típica, né, do mundo árabe para a Flima, vai estar também ali na abertura. E isso é uma proposta, né, de um diálogo com a própria obra do Milton, né, do Milton Ratum, né, tanto que a participação dele tem um lado de um retrato sonoro de um certo Oriente, né, fazendo aí uma alusão talvez um pouco óbvia demais ao primeiro romance do Milton Ratum, né? E a gente tem quatro outros shows. Tem uma das artistas mais interessantes de uma MPB contemporânea que, que é raiz e é vanguarda, e é tudo isso junto e misturado, né? Que é a Juliana Linhares, que é uma cantora e compositora e performer, também está aí no teatro, que tem um trabalho muito lindo chamado Nordeste Ficção. Né? Ela vai fazer o show na sexta-feira, dia 16,
de maio. Ah, esse álbum dela eu recomendo muito. Tá aí se você estiver ouvindo pelo Spotify. Espera acabar o podcast, vai buscar Nordeste Ficção, Juliana Linhares, você não vai se arrepender. E é um álbum, né? É tão bom, né, a gente ouvir um álbum com um pensamento que norteia o trabalho como um todo e não só um single, né? Tem começo, meio e fim, tem uma proposta estética que amarra tudo. Aí a gente vai ter também o show da banda Quimbará, que vai fazer o Buena Vista Social Club aqui, em Santo Antônio do Pinhal, na Flima. Uma banda formada por filhos de cubanos, né? Ainda dentro da programação musical adulta, vai ter o Forró do Zé Pitoco. O Zé Pitoco eu já tive a oportunidade de ouvir ao vivo. Nossa, é uma figura, ele é incrível, assim, ele é pernambucano. A Juliana Linhares é potiguar, do Rio Grande do Norte. E é um show incrível, assim, e uma alta qualidade de instrumental e também vocal. E o outro show é um show, daí sim para criança, que é com o Paulo Tati, da Palavra Cantada, né? Vai ser domingo de manhã. É o show dele, é um projeto dele com o Felipe Edmo, chamado Ciricutico. Então, essa programação musical também reflete, né, o nosso tema, né? Agora, falando da construção ali, é sempre, você que conhece bastante de curadoria, Jéssica, e é uma das pessoas com quem eu tenho o privilégio de trocar sempre, quando estou pensando em curadoria, e fica aqui meu agradecimento público para você, Jéssica Balbino. É sempre uma alegria trocar contigo. Ah, é isso, né? É a arte do dizer não para você mesmo, né? Porque você quer tanta coisa, e daí você tem que ficar selecionando, e é isso. E fazer uma curadoria tem a ver com isso, porque e esse dizer não para você mesmo está diretamente ligado ao quanto você se abre, né? Porque se você vai com uma coisa fechada, você não está fazendo um trabalho de escuta, você está fazendo um trabalho de imposição, por melhor que ele seja, né? E aqui eu lembro um pouco é um pouco o raciocínio do Coutinho, do Eduardo Coutinho, do cineasta documentarista, né? Fala, não, eu vou. Como é que você constrói o seu roteiro, né? Como é que você faz seu filme? Eu vou para a rua escutar as pessoas. O filme vem a partir daí. Porque são dois tipos, né? Olhando para o documentário, né? São dois tipos de documentário. Um, você sai para a rua sabendo o que você quer pegar, o que você quer ouvir, e você vai buscar as entrevistas que vão confirmar aquela sua tese. A outra, você tem uma ideia por onde você quer circular, e o que as pessoas vão te contar vai acabar guiando a narrativa que você vai construir. Então, eu acho que no meu processo de construir a curadoria, já era assim quando era sozinho, e não era sozinho, como eu falei no início, mas eu assinava sozinho, e foi muito mais agora. Então, como a Cris falou, não teve briga, mas certamente nomes que cada um de nós havia pensado num primeiro momento não estão nessa programação dessas 11 mesas, e está tudo bem. O que a gente trouxe como resultado é algo de muita consistência. A Cris já falou muito bem sobre essas diversas camadas, né? Mas eu trago de novo essa questão das subjetividades, né? Porque não é só num plano concreto, num plano ligado às atualidades, da onde surgiu, né, o início, assim, é um pouco essa a nossa resposta, né? E não quero soar nada pretensioso com isso, né? É só uma forma de olhar para essa perplexidade, né? Com o atual estágio do mundo, né? Acho que muita gente durante a pandemia, por exemplo, falou: Nossa, está todo mundo no mesmo barco mesmo, né? Falou: Não, a gente vai sair da pandemia e vai estar todo mundo mais próximo, né? A empatia vai estar em alta, né? Aham.
E é isso mesmo que a gente está vendo, né? Então, Tadeu, o que que você acha de tudo isso? É bem isso que aconteceu, né? Que estamos reflexos. Ô Beto, eu queria perguntar um pouco assim, o pessoal tá ouvindo, é, uma festa dessa movimenta a cidade, a gente sabe que Santo Antônio do Pinhal é uma cidade super charmosa, e como que é a relação com a cidade, assim? O pessoal que quer chegar, vocês têm alguma parceria com algum tipo de estrutura? Ou a pessoa vai por si e procura por ela mesma? Como é que funciona a relação da Flima com a cidade? Ó, só uma coisa, hoje eu fiquei sabendo que tem uma caravana que está se organizando para ir para Flima. Vai sair de Taubaté e de Santo Antônio do Pinhal, Olha só. de São José dos Campos. E eu achei o máximo, porque tá assim, tipo, van saindo tal hora, voltando tal hora. Eu achei maravilhoso. Eu Legal, já quero legal. deixar aqui o meu abraço e assim, eu amo Pra excursão caravana. literária, a caravana. Então, assim, eu sinto um programa dominical. Eu fico pensando, só penso nisso, e eu falo, isso é vencer demais, assim, na literatura. Mas desculpa, eu interrompi demais, mas é que eu achei muito legal. Muito bom. Legal você falar isso, Jéssica, porque quando eu soube disso, e foi você que me contou, eu fiquei muito animado, assim, porque é isso, né? Tudo junto e misturado, e essa forma de participar, né? De uma maneira tão espontânea, e juntando e abrindo, isso de uma forma muito bonita também, ah, tem uma relação com tudo que a gente procura fazer aqui na Flima, né? Onde os afetos estão sempre muito presentes e onde o que a gente costuma dizer do clima da Flima se reflete em quem vem, em quem tanto participando enquanto autor, como autora, autore, artista, né, quanto no público, né? Mas, Tadeu, Santo Antônio, falando especificamente do que você perguntou, é uma cidade que tem uma infraestrutura turística bastante desenvolvida, assim. É uma cidade de uma população bastante reduzida, né? Se a gente for pensar num tamanho de cidade, a população oficial de Santo Antônio são 7.000 habitantes. Eu costumo brincar que quando chegamos, éramos, viramos 6.504, porque viemos em quatro, né? A família, mas então é com a gente, né? Mas enfim, é uma cidade pequena, né? Que tem uma população flutuante que chega a 20, 25 mil pessoas. E essa galera fica toda acomodada em pousadas, algumas muito estreladas no sentido de luxuosas e tal, e outras não, na outra ponta. Então tem opções para todos e para todas. E assim, a Flima não tem é um desejo vir a ter, né? Mas a gente não tem hoje, falar, você vem para a Flima, fala com a gente ou entra em alguma forma num site e a gente consegue uma acomodação para você. Não é muito viável isso, né? Porque é uma estrutura de hospedagem já bastante profissionalizada e desenvolvida. é, e muito embora durante a Flima boa parte desses quartos disponíveis fiquem indisponíveis, né? Porque o pessoal vem para curtir a Flima, sempre procurando bem, sempre encontra opções, né, para ficar por aqui ah, e com preços que muitos deles são altos, eu sei, eu moro aqui, mas outros não são tão altos assim, né? Não é como em outras cidades charmosas que têm eventos literários relevantes, onde mesmo as acomodações mais modestas são bem caras durante o festival, né? Mas enfim, é isso, né? Muitas pousadas, temos sim algumas pousadas parceiras, né? Recomendo, fica aí a sugestão para também entrar nas nossas redes para conferir quais são as nossas pousadas parceiras.
eventualmente elas já estão sem disponibilidade, eu não sei, né? Mas quem procurar direitinho, com pouco esforço, vai encontrar uma acomodação legal para estar aqui em Santo Antônio do Pinhal. E Santo Antônio, a Jéssica comentou que a caravana, a van, sai de São José dos Campos e de Taubaté. A gente está aqui a 1 hora aproximadamente do Vale do Paraíba, de São José dos Campos. Tem uma população de cerca de 3 milhões de habitantes, a uma distância de 1 hora de Santo Antônio do Pinhal. Para o outro lado, para onde vocês estão aí, no sul de Minas, né? Vocês estão em Poços de Caldas, também tem toda uma outra região geográfica menos populosa, mas nem por isso menos relevante, também que está aqui a 1, 2 horas de Santo Antônio do Pinhal. A gente está a 40, 40 nada, a 25 minutos do portal de Campos do Jordão, então estamos pertinho de Campos do Jordão, e a 2 horas de carro, se a saída de São Paulo for tranquila, a 2 horas de São Paulo. A gente recebe muita gente de São Paulo, né? Talvez seja, tirando quem está perto e faz bate-volta, né? A maior volume de visitantes, né? De que acompanha a Flima, vem de São Paulo. Embora cada vez mais a gente tenha pessoas de outras cidades do estado de São Paulo, de outras cidades de Minas Gerais e de outros estados do Brasil vindo para a Flima, né? Mesmo nos editais, a gente recebe proposta de praticamente todas as regiões e estados do Brasil, né? Então, aos pouquinhos, uma festa literária que foi concebida, né, de dentro para fora, né? Então, eu estou aqui na Mantiqueira há 10 anos, e a gente pensa, né, o território onde a gente está, a programação, voltando aí, né, a relação com a comunidade, eu acho que é mais por aí do que com o trade turístico, né? Então, tem toda o programa educativo que é pensado para as crianças, né, da rede municipal de ensino, para os educadores, né? A gente só não faz mais por falta de financiamento. Espero que aos pouquinhos eu deixe de ter que falar disso toda hora, mas enfim, acho que aos pouquinhos a gente vai conseguir chegar lá. E é muito construída, né, em termos conceituais, a partir desse lugar, desse território, né? Tanto que eu falei um pouquinho dos editais, né, em 22, que a gente começou de uma forma pioneira, né, com essa proposta de horizontalizar a possibilidade de participação, que é mais do que a curadoria, né, que também vem se tornando cada vez mais horizontal, mas a possibilidade de participação é uma volta a mais no parafuso, né? É, Desde o início, quando ainda não era comum, e muito menos tinha se tornado comum no sentido de moda e corriqueiro, e às vezes até sem uma densidade, né? Trazer todo esse debate sobre a questão, muito mais do que a questão ambiental, sobre a questão ecológica mesmo, para o primeiro plano, né? Santo Antônio do Pinhal está aqui no coração de uma APA, né, que é uma área de prospecção ambiental, que é a APA da Serra da Mantiqueira, né? Então, desde a primeira edição, a gente tem como um dos pilares, né, apresentar uma programação que coloque isso também em perspectiva e que traga para o debate, né? A gente tinha, eu digo tinha porque essa horta comunitária pedagógica, o terreno dela não existe mais, então estamos enquanto comunidade, eu digo, né, em busca de um outro local para ter essa horta comunitária pedagógica, mas ela ancorava boa parte das atividades do educativo e ancorava a Flima Ambiental, que era um núcleo da Flima desde o início. Então, desde a primeira edição e até hoje, sempre teve pelo menos uma mesa literária
no auditório, onde a ecologia e toda essa reflexão sobre a emergência climática teve em primeiro plano, né? E muitas vezes as pessoas me perguntam, poxa, mas por que que vocês não comunicam isso direito, né? Falo, de fato é uma falha mesmo. A gente nunca colocou em primeiro plano, olha, temos é literatura e meio ambiente, né? E Flima não deixa de brincar com isso também no Li e no Ma, né? É, mas para a gente sempre foi tão natural, né? Estando onde a gente está, Santo Antônio do Pinhal é o município mais preservado dessa APA da Serra da Mantiqueira. Curiosamente, e tem muita bobagem que é feita, né? De derrubar coisa que não pode e tal. Mas, curiosamente, para o bem ou para o mal, a evolução do turismo vem contribuído para isso, porque o pasto acaba deixando de ser pasto, uma parte vira mato e outra parte vira pousada ou Airbnb, e no todo, quando você faz os levantamentos, tem mais mata de pé do que tinha, né? Mas enfim, isso é papo para uma outra ocasião. É muito legal. Antes da gente ir pros finalmente, Jéssica, lembrando que a festa vai ser de 15 a 18 de maio, né, em Santo Antônio do Pinhal, e a gente tem um áudio da Carol, que é uma das curadoras também, para a gente ouvir. Meu nome é Maria Carolina Casati, eu sou idealizadora do projeto Encruzilhinhas e sou uma das curadoras dessa edição da Flima. E estou aqui para dizer um pouco sobre o que eu acho dessa importância de uma curadoria tão diversa e também de uma curadoria que tenha convidados tão diversos. A gente está num mundo no qual a gente já passou de um estado de tolerância ou intolerância. Agora a gente já está num mundo no qual as pessoas não querem que as outras existam, continuem existindo, não permitem a existência da diferença. Então eu acho que é muito importante a gente conseguir, pela palavra, mostrar que outras formas de existir, outras formas de significar o mundo são formas legítimas, são formas importantes e são formas que nos mostram, né, qual que é a possibilidade de existir também num mundo tão diverso. A gente está falando de deslocamentos e pertencimentos, e o que é ser humano se não se deslocar, ainda que não sempre fisicamente? O que é ser humano do que não ficar procurando uma forma de pertencer a um grupo, de partilhar valores, né? Condivisar? Compartilhar valores para poder pertencer a grupos. É disso que a gente está falando aqui. A gente está fazendo uma grande celebração, na verdade, é uma grande festa às possibilidades múltiplas e plurais de existência. Espero que vocês gostem. Vem com a gente. É isso, Jéssica. Vamos ouvindo a Carol aí, mandando um áudio pra gente. Sim, muito bom. É sempre muito bom também poder ouvir a Carol, né? Ela que não conseguiu estar ao vivo com a gente, pois estava dando aula na Brava, que é uma outra plataforma muito legal. Qualquer dia a gente traz o pessoal da Brava aqui também para falar com a gente. Vamos chamando as pessoas. Mas eu queria só abrir espaço aqui, Beto. Você acha que tem alguma coisa que você queira destacar também da programação, assim, que vai ter? Acho que é legal lembrar que a programação está toda no site da Flima e nas redes sociais, é, que acontece de quinta a domingo, que é toda gratuita, é no Auditório Municipal de Santo Antônio do Pinhal. Quem precisar, aliás, quem quiser assistir, os ingressos vão ser distribuídos com 1 hora de antecedência e sujeita à lotação, mas vai ter telão, vai estar sendo transmitido. Tem toda a acessibilidade nesse telão, então vai ter tradução para Libras, audiodescrição e legenda simultânea. É importante também pensar nessa acessibilidade, e isso acontece na Flima, então acho que é legal também, né, a gente trazer essa informação, mas queria deixar o espaço, se você tiver alguma outra coisa que queira destacar da programação, tá aí o espaço aberto para isso. Lembrando que Ah, quem for de legal, fora também Jéssica. pode acompanhar, né, Beto? Pode acompanhar pela internet, quem estiver ouvindo a gente não for
não puder estar Sim, presencialmente. vai estar pelo YouTube. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que antes de entrar em mais um par de destaques, que acho que são bem-vindos, sim, a mencionar isso, gostaria de, enfim, como a Jéssica bem trouxe, é um evento 100% gratuito, né? As mesas literárias, as 11 mesas dentro do auditório, é um belíssimo auditório que a gente tem aqui em Santo Antônio do Pinhal, para 300 pessoas. E com bastante frequência tem mais gente querendo assistir às mesas do que poltronas disponíveis. Então, para equacionar isso, a gente tem também uma transmissão simultânea das mesas num auditório que a gente monta bem ao lado ali desse auditório. Então, é uma tenda que esse ano vai ser chique, que vai ter um telão de LED, antes era um projetor emprestado na raça. Esse ano vamos ter um telão de LED, então vai estar sulfuroso, era essa a palavra da. Vai estar incrível. Então, se você, os ingressos vão ser distribuídos para o próprio dia, né? A bilheteria abre uma hora antes, então, do início da programação. E no sábado de manhã, às 9, você pega ingresso, você pode pegar ingresso para as mesas do sábado. Ah, posso pegar para do domingo também? Não, você só pode pegar no domingo. E assim sucessivamente, na sexta para sexta, no sábado para sábado. E pega o ingresso e o ingresso é válido até a hora que começar a mesa. É, é sempre o raciocínio de tentar ser o mais democrático e inclusivo possível. Então, você pegou o ingresso para ver a mesa, chega no horário. Se não chegou no horário, quem está na fila de espera vai entrar e você não vai, né? Ah, então, um outro aspecto que acho que vale a pena trazer, que a gente não trouxe aqui, é que vai ter uma feira de livros, né, Jéssica? Jéssica Tadeu. Essa feira de livros vão ter mais de 40 estandes nessa feira de livros, com a participação de editoras, coletivos editoriais e algumas livrarias, ah, com uma proposta de fomentar a bibliodiversidade, né? Então, é uma oportunidade também de entrar em contato com projetos editoriais não hegemônicos. Então, fica aqui o convite para que conheçam e visitem a Feira de Livros, reservem uns trocados para fomentar a cadeia produtiva do livro, né? E é uma feira do livro que valoriza o livro, então não é uma feira de descontos. Ah, vou lá, vou comprar livro por R$ 5. Não, não vai. Vai comprar o livro pelo valor correto do livro, né? A gente muitas vezes tem essa, e eu também, né, enquanto leitor, enquanto consumidor, e gosto de ir a eventos onde eu posso comprar livros de qualidade com um preço mais baixo. Não é essa a proposta da Feira de Livros, a proposta da Feira de Livros é visibilizar a produção editorial contemporânea, né? Vai ter livro com preço bom, sim, né? Mas não é uma feira de descontos, é uma feira de livros para promover a troca, a conversa entre quem faz os livros, né? E quem os valoriza, né? E essa feira de livros também vai ter uma programação intensa, com vários lançamentos, vai ser uma farra. Outras atividades que vale a pena, outras farras, né? Além da feira de livros com várias atividades, os shows sobre os quais eu já falei, não podemos deixar de lado, deixar de falar da gastronomia da Mantiqueira. Então, quem curte uma cerveja artesanal vai poder tomar uma cerveja incrível, comer uma comidinha, ainda está na época do pinhão, então comer pinhão, comer truta, que é gostoso, e também conhecer produtores de Santo Antônio do Pinhal e da região, tanto na parte de alimentação, né? Então, queijos artesanais, chocolates veganos, né? A geleia maravilhosa, quanto de designers, né? Da região, tem gente com cosmético, então também vai ter uma feira nesse sentido, né? E da programação, ah, eu só também queria trazer aqui que vamos ter no domingo, dia 18.
ah, o lançamento, né, vai ser, se não me engano, o segundo evento de lançamento do livro da Tati Bernardi, né? É A Boba da Corte. Então, domingo, dia 18, às 14 horas, vai ter essa mesa, que é um destaque. E antes e depois dela, é que a programação, claro que falar do próprio rebento, construído a mais cabeças e mentes e mãos e corações, não vale nada essa opinião, mas olha, acredite em mim, antes e depois também tem mesas incríveis. Antes dessa mesa com a Tati Bernardes, vai ter uma mediação luxuosa de Jéssica Balbino com a Mili Lacombe e a Bianca Santana. Essa mesa vai colocar os feminismos plurais no centro do debate, né? E tem como título A Culpa é do Feminismo, né? Então, e logo depois da mesa da Tati Bernardi, encerrando a programação das mesas literárias da Flima 2025, vai ter uma mesa muito, muito bonita com a Luciane Aparecida e com o Zé Henrique Bertolucci, onde quem vai assumir o protagonismo vai ser o próprio narrar, né? E essa memória e a reinvenção dessa memória, o que que é a subjetividade, o que que é fato e ficção, o que que é a verdade da narrativa. Então, fica aqui o convite para que todo mundo acompanhe a Flima, se não puder ver pessoalmente, que nos acompanhe aí pelo YouTube e também pelo Instagram. Muito bom, Jéssica Olha, Balbino. Vamos esperar depois todo mundo disso lá, hein? Vamos tudo. invadir. Vamos invadir, vamos chegar tomando de assalto. Depois disso tudo, não tem como não querer ir pra Flima, né? Assim, ele coloca no descritivo chocolate, truta, bolo de pinhão, climinha de outono, cerveja artesanal. Como que a pessoa não vai? Como que a pessoa fica, eu vou ficar em casa, não vou não. E ainda os convidados. E é importante Tem lembrar que até apesar... literatura, né, Jéssica? Tem até Tem literatura, eu até- achei assim Oi, e a gente vai sensacional. estar lá, Jéssica. Então, se os ouvintes do Rabisco querem um abraço, Exatamente. estaremos lá também. Não, tem essa possibilidade. Pensa no quão incrível é que a pessoa vai poder encontrar a gente pessoalmente, vai poder É dar um isso. abraço em mim, no Tadeu. E a gente vai estar o quê? Circulando lá, entrevistando pessoas, gravando mais podcasts. Então, assim, Sim. é surra de literatura aqui nesse podcast. Não tem, é surra de festival literário. E outra coisa, vale lembrar que apesar de não ser feirão de livro, né, de desconto, assim, dá para pegar autógrafo com os autores, né? Então, são vários lançamentos e com possibilidade de autógrafo. Então, aquela pessoa que adora tietar o seu autor favorito, a Flima é um lugar legal para isso, porque eles ficam o fim de semana, eles estão circulando entre nós, assim, gente como a gente. Então, é legal por isso também, né? Acho que fica um climinha É. gostoso de troca também com os autores, que às vezes em grandes festivais você acaba não conseguindo ter essa troca ou esbarrar ali no chopp, esbarrar no bolo de pinhão e conversar com eles. E aí na Flima rola super. Rola Acho que é super, né, isso. Jéssica? E, ó, desculpa te Não, cortar, pode falar. mas também vai ser uma oportunidade para pegar o autógrafo de um dos escritores brasileiros, certamente vai ser um dos mais falados no segundo semestre, que é o Edir Augusto, né? Sim, Que é o autor Sim, de Psica. Ele faz uma literatura, para quem não conhece, a literatura do Edir, eu muito recomendo. Ele faz uma literatura maravilhoso. policial, e bastante urbana e com bastante violência dessa periferia de Belém, né? Então, uma literatura que vem ali da Amazônia, mas com esse outro olhar, e é uma literatura policial. Eu adoro a Que vai literatura do virar Edir. série agora, inclusive, na Pois Netflix. é, isso que eu ia falar. Vai ter a oportunidade de pegar o autógrafo do Psica, que não só vai virar série, né, Tadeu? Como vai ser na Netflix, dirigida pelo Fernando Meirelles. Sim. Quase não vai bombar esse troço. Imagina, é imagina se vai dar errado. insuportável, né? É insuportável. E o Tadeu já teve a honra de mediar o Edira e agora é minha vez, então dá licença. É isso Que aí. agora é meu Inclusive, momento.
Quem quiser ouvir, o Edir, ele veio aqui falar sobre essa transferência literária para o audiovisual. Ele teve aqui no Rabiscos, então quem estiver ouvindo, que tiver interesse também em conhecer um pouco mais do Edir, só ouvir o episódio com ele que foi muito legal. Ah, que Eu legal. recomendo, eu ouvi e recomendo. É isso aí. E não vale muito a pena, né? E o queridíssimo Edir, acho que é isso também, né? Tem essa possibilidade de intercâmbio com autores que são de outros lugares, né, do Brasil, que não necessariamente esse eixo, né, de Minas, Rio e São Paulo, e eu acho isso muito incrível, né, a gente às vezes peca um pouco nisso, até porque o Brasil é muito grande. E o transporte, né, entre estados é muito caro, então, enfim, são várias questões antes de conseguir trazer um autor, mas que bom que a Flima tá trazendo o Edir, e quem divide a mesa com ele é a Morgana Kretzmann, que também tem episódio aqui no Rabiscos. Então é isso, tamo aí na vanguarda, Tadeu. Só episódio Muito com gente que vai bom. estar na Flima. Roberto, quero agradecer enormemente. Daqui a pouco a gente está presencialmente, então juntos, e te parabenizar, parabenizar todos vocês, a Cris e a Carol também, pelo trabalho bonito aí que vocês vêm fazendo. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Acho que o ouvinte do Rabiscos com certeza ficou curioso para acompanhar a Flima. Obrigado, viu? Obrigada, Beto. Eu agradeço muito a oportunidade da gente conversar, e fica aqui também um agradecimento aos ouvintes e espero que a gente ainda tenha muitas oportunidades de ficar jogando conversa fora e pensando na cerveja que a gente vai tomar junto. Logo, logo, semana que Nossa, vem. eu tô chegando. É semana que vem, só Ô, tô Jéssica, dando no você trata de final, tô cuidar dessa chegando. voz, hein? Trate de cuidar dessa voz, você tá com a Não, voz. eu não posso falar até o dia 15 porque eu tenho mesas a mediar, assim. Então eu tenho que ficar quieta até dia 15, não posso gravar mais nada. Hoje já é o segundo podcast do dia que eu gravo, então é uma loucura. Então eu vou ficar quieta até dia 15 para estar inteira na Flima. Não quero nem saber, eu vou quebrar tudo nesse festival. Tô chegando. Mantiqueira, estou a caminho. É isso. Caravana de Poços de Caldas tá como presente Estamos nesse chegando. festival. Tá indo, tá chegando. Caravana do Que no Rabiscos. Caravana do Rabiscos, a gente tá assim, todo festival a gente tá nessa caravana, né? A gente tá muito manjado de festival, Estamos mas demais. estamos indo aí pra Flima. Aguardem, aguardem, ouvintes. Um É beijo a isso, todos, gente. Um então. E beijo. a gente Tchau, volta com tchau. mais episódios. Um beijo. Beijo, tchau, tchau, gente.